O primeiro arco-íris. Sabe qual foi a primeira coisa que Noé e sua família fizeram ao sair da arca? Foi uma oferta ou um presente a Deus. Pode vê-lo fazer isso, no desenho aqui embaixo. Noé ofereceu seu presente de animais para agradecer a Deus que salvou sua família do grande dilúvio. Acha que Jeová gostou do presente? Sim, gostou. E por isso prometeu a Noé que nunca mais ia destruir o mundo por um dilúvio. Em pouco tempo, a terra ficou seca, e Noé e sua família começaram uma vida nova, fora da arca. Deus os abençoou e disse: devem ter muitos filhos e aumentar em número, até haver gente em toda a terra. Mas, tempos depois, quando as pessoas ouvissem falar do grande dilúvio, talvez ficassem com medo de que acontecesse de novo. Por isso, Deus lhes deu algo que lhes lembrasse sua promessa de nunca mais inundar a terra inteira. Sabe o que lhes deu como lembrete? O arco-íris. Muitas vezes, depois de uma chuva, quando o sol brilha de novo, vê-se um arco-íris. Ele tem muitas cores bonitas. Já viu um? Vê um aqui no desenho. Deus disse assim: prometo nunca mais destruir todas as pessoas e os animais por um dilúvio. Põe o meu arco-íris nas nuvens. E quando o arco-íris aparece, eu o verei e me lembrarei da minha promessa. Assim, quando você vê um arco-íris, de que se deve lembrar? Sim, da promessa de Deus, de nunca mais destruir o mundo por um grande dilúvio. A grande torre dos homens. Passaram-se muitos anos. Os filhos de Noé tinham muitos filhos. E os filhos destes cresceram e tinham mais outros. Logo houve muita gente na terra. Um destes era bisneto de Noé, chamado Nimrod. Era homem mau, que caçava e matava tanto animais como gente. Nimrod fez-se também rei sobre as outras pessoas. Deus não gostava de Nimrod. Todos, naquele tempo, falavam apenas uma língua. Nimrod quis que todos ficassem juntos, para que pudesse governá-los. Sabe o que ele fez então? Mandou que construírem uma cidade, com uma grande torre. Jeová Deus não se agradou desta construção. Deus queria que as pessoas se espalhassem e vivessem em toda a terra. Mas elas disseram: vamos. Façamos uma cidade e uma torre tão alta, que tocará nos céus. Assim ficaremos famosas. Aquelas pessoas queriam honrar a si mesmas, não a Deus. Por isso, Deus impediu que construíssem a torre. Sabe como fez isso? Fez com que todos, de repente, falassem línguas diferentes, e não apenas uma. Os construtores não se entendiam mais. Por isso o nome da torre ficou sendo Babel, ou Babilônia, que significa confusão. Aquele povo começou então a afastar-se de Babel. Grupos de pessoas que falavam a mesma língua passaram a viver juntos em outras partes da terra. Abraão, amigo de Deus. Um dos lugares onde as pessoas moravam após o dilúvio chamava-se Ur. Esta cidade tornou-se importante, com belas casas. Mas o povo dali adorava deuses falsos. Foi assim que fizeram também em Babel. O povo de Ur e de Babel não era igual a Noé e seu filho sem que serviam a Jeová. Noé morreu, por fim, 350 anos após o dilúvio. Foi apenas 2 anos mais tarde que nasceu o homem que vê no desenho. Era uma pessoa muito especial para Deus. Seu nome era Abraão. Morava com sua família naquela cidade de Ur. Certo dia, Jeová disse a Abraão: saia de Ur e de seus parentes, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Será que Abraão obedeceu a Deus, abandonando todos os confortos de Ur? Sim, obedeceu. Foi porque Abraão sempre obedeceu a Deus que ele ficou conhecido como amigo de Deus. Alguns da família de Abraão saíram com ele, quando partiu de Ur. Seu pai Tera foi junto, e seu sobrinho Ló. E, é claro, também a esposa de Abraão, Sara. Chegaram então a um lugar chamado Harã, onde morreu Tera. Estavam longe de Ur. Pouco depois, Abraão e os de sua casa saíram de Ar e chegaram à terra chamada Canaã. Ali Jeová disse: esta é a terra que darei aos seus filhos.
Abraão ficou em Canaã e viveu em tendas. Deus passou a ajudar Abraão, e este veio a ter muitos rebanhos de ovelhas e de outros animais, e centenas de servos. Mas, ele e Sara não tinham filhos. Quando Abraão tinha 99 anos, Jeová lhe disse: prometo-lhe que você se tornará pai de muitas nações. Mas, como isso podia ser, já que Abraão e Sara eram então velhos demais para ter filhos? Deus prova a fé de Abraão. Veja o que Abraão está fazendo. Está com uma faca, e parece que vai matar seu filho. Por que faria isso? Primeiro, vejamos como Abraão e Sara obtiveram seu filho. Deve lembrar-se de que Deus lhes prometeu um filho. Mas, isso parecia impossível, porque Abraão e Sara já eram velhos. Todavia, Abraão cria que Deus pudesse fazer o que parecia impossível. Então, o que aconteceu? Depois da promessa de Deus, passou-se um dia inteiro. Daí, quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90 anos, tiveram um menino chamado Isaque. Deus havia cumprido sua promessa. Mas, quando Isaque ficou mais velho, Jeová provou a fé de Abraão. Chamou a Abraão. E Abraão respondeu: estou aqui. Então, Deus disse: tome seu único filho, Isaque, e vá a um monte que lhe mostrarei. Mata ali seu filho e ofereça-o como sacrifício. Como Abraão ficou triste com estas palavras, porque amava muito seu filho. E precisa lembrar-se de que Deus prometera que os filhos de Abraão morariam na terra de Cana. Como podia ser assim, se Isaque morresse? Abraão ficou sem entender, mas ainda assim obedeceu a Deus. Quando Abraão chegou ao monte, amarrou Isaque e o colocou sobre o altar que construiu. Tirou então a faca para matar seu filho. Foi então que o anjo de Deus chamou: Abraão, Abraão. E Abraão respondeu: estou aqui. Não faças mal ao rapaz, disse Deus. Agora sei que você tem fé em mim, porque não me negou seu único filho. Quão grande era a fé que Abraão tinha em Deus! Acreditava que nada era impossível a Jeová, e que Jeová até mesmo podia ressuscitar Isaque dentre os mortos. Mas, Deus realmente não quis que Abraão matasse Isaque. Por isso, Deus fez que um carneiro ficasse preso em arbustos vizinhos, e mandou que Abraão o sacrificasse, em lugar de seu filho. A esposa de Ló voltou-se. Ló e sua família moravam com Abraão, na terra de Canaã. Certo dia, Abraão disse a Ló: não há aqui bastante terra para todos os nossos animais. Por favor, vamos separar-nos. Se for para um lado, eu irei para o outro lado. Ló olhou bem aquela terra. Viu que uma parte muito linda do país tinha água e muito pasto para os seus animais. Era o distrito do Jordão. Ló mudou-se para lá, com sua família e seus animais. Finalmente, ficaram na cidade de Sodoma. O povo de Sodoma era muito mau. Isto perturbou Ló, porque ele era homem bom. Perturbou também a Deus. Por fim, Deus mandou 2 anjos, para avisar Ló de que ia destruir Sodoma e a cidade vizinha de Gomorra, por causa de sua maldade. Os anjos disseram a Ló: depressa. Tome sua mulher e suas 2 filhas, e saia daqui. Ló e sua família demoraram-se um pouco, de modo que os anjos os pegaram pela mão e levaram para fora da cidade. Um dos anjos disse: corram para salvar a vida. Não se voltem para trás. Corram para os morros, para não morrer. Ló e suas filhas obedeceram, fugindo para longe de Sodoma. Não pararam e não olharam para trás. Mas a esposa de Ló desobedeceu. A certa distância da cidade, ela parou e se voltou-se. A mulher de Ló tornou-se então uma coluna de sal. Podemos aprender disso uma boa lição. Mostra que Deus salva os que lhe obedecem, mas os que não obedecem perdem a vida. Isaque obtém uma boa esposa. Sabe quem é a moça neste desenho? O nome dela é Rebeca. O homem que vai ao seu encontro é Isaque. Ela vai tornar-se esposa dele. Como aconteceu isso? Acontece que Abraão, pai de Isaque, queria uma boa esposa para seu filho. Não queria que Isaque se casasse com uma mulher de Canaã,
porque essa gente adorava deuses falsos. Por isso, Abraão chamou seu servo e disse: quero que volte para lá onde moram meus parentes, em Ar, e busque uma esposa para meu filho Isaque. O servo de Abraão tomou logo 10 camelôs e fez a longa viagem. Chegando perto do lugar onde moravam os parentes de Abraão, ele parou junto a uma fonte. Já era fardinha, hora em que as mulheres da cidade vinham buscar água. O servo de Abraão orou então a Jeová: faça com que a moça que apanhar água para mim e meus camelôs seja aquela que escolheu como esposa para Isaque. Pouco depois, veio Rebeca para buscar água. Quando o servo pediu que lhe desse de beber, ela o atendeu. Daí, ela foi e tirou bastante água para todos os camelôs sedentos. Era muito trabalho, porque os camelôs bebem bastante água. Quando Rebeca acabou, o servo de Abraão lhe perguntou como se chamava seu pai. Perguntou também se podia pernoitar na casa deles. Ela respondeu: meu pai é Betuel, e há lugar para você pernoitar conosco. O servo de Abraão sabia que Betuel era o filho do irmão de Abraão, Naor. Por isso, ajoelhou-se e agradeceu a Jeová por guiá-lo até os parentes de Abraão. Naquela noite, o servo de Abraão contou a Betuel e ao irmão de Rebeca, Labão, porque havia chegado. Ambos concordaram que Rebeca fosse com ele e se casasse com Isaque. O que respondeu Rebeca, quando lhe perguntaram? Ela disse: sim, quero ir, de modo que, logo no dia seguinte, montaram nos camelôs e começaram a longa viagem de volta a Canaã. Chegando lá, já era tardinha. Rebeca viu um homem andando pelo campo. Era Isaque. Ele se alegrou de ver Rebeca. A mãe dele, Sara, havia morrido apenas 3 anos antes, e ele ainda estava triste. Mas agora, Isaque passou a amar muito Rebeca, e ficou novamente feliz. Gêmeos que eram diferentes. Os 2 meninos, aqui, são bastante diferentes, não são? Sabe como se chamam? O caçador é Esaú, e o menino que cuida das ovelhas é Jacó. Esaú e Jacó eram filhos gêmeos de Isaque e Rebeca. O pai, Isaque, gostava muito de Esaú, porque era bom caçador e trazia coisas para a família comer. Mas Rebeca gostava mais de Jacó, porque era um menino quieto e mansinho. O avô Abraão ainda vivia, e podemos imaginar quanto Jacó gostava de escutá-lo falar sobre Jeová. Abraão, por fim, morreu aos 175 anos de idade, quando os gêmeos tinham 15 anos. Quando Esaú tinha 40 anos, casou-se com 2 moças da terra de Cana. Isto entristeceu Isaque e Rebeca, porque essas mulheres não adoravam a Jeová. Daí, certo dia, aconteceu algo que fez Esaú zangar-se muito com seu irmão Jacó. Havia chegado o tempo em que Isaque devia abençoar o filho mais velho. Já que Esaú era mais velho do que Jacó, ele esperava receber esta bênção. Mas, Esaú já havia antes vendido a Jacó o direito de receber a bênção. Também, quando os 2 nasceram, Deus disse que Jacó ia receber a bênção. E foi assim que aconteceu. Isaque deu a bênção ao seu filho Jacó. Depois, quando Esaú soube disso, ficou zangado com Jacó. Ficou tão zangado, que disse que ia matar Jacó. Quando Rebeca soube disso, ficou muito preocupada. Ela disse ao seu marido Isaque: será horrível se Jacó também se casar com uma moça de Canaã. Assim, Isaque chamou Jacó e lhe disse: não se case com uma moça de Canaã. Antes, vai até a casa de seu avô Betuel, em Ar. Case-se com uma das filhas do filho dele, Labão. Jacó obedeceu ao seu pai e fez logo a grande viagem até Ar, onde moravam seus parentes. Homens que conversam com Jacó? Depois de viajar por muitos dias, Jacó encontrou-se com eles junto a uma fonte. Eram pastores de ovelhas. Jacó perguntou: de onde são? Responderam: de Harã. Conhecem Labão? Perguntou Jacó. Sim, responderam. Lá vem a filha dele, Raquel, com o rebanho de ovelhas. Está vendo ali Raquel chegando? Quando Jacó viu Raquel com as ovelhas de seu tio Labão, retirou a pedra de cima do poço, para que as ovelhas pudessem beber. Daí, Jacó beijou Raquel e lhe disse quem era.
Ela ficou muito emocionada e voltou para casa, para contar isso ao seu pai Labão. Labão tinha muito prazer em que Jacó ficasse com ele. E quando Jacó pediu Raquel em casamento, Labão se alegrou. Mas pediu que Jacó trabalhasse 7 anos nos seus campos, em troca de Raquel. Jacó fez isso, porque amava muito a Raquel. Na hora do casamento, porém, sabe o que aconteceu? Labão deu a Jacó sua filha mais velha, Leia, em vez de Raquel. Quando Jacó concordou em trabalhar mais 7 anos para Labão, este lhe deu também Raquel por esposa. Naqueles tempos, Deus permitiu que os homens tivessem mais de uma mulher. Mas agora, a Bíblia mostra que o homem deve ter apenas uma esposa. A grande família de Jacó. Veja só esta grande família. Estes são os 12 filhos de Jacó. E ele tinha também filhas. Sabe os nomes dos filhos dele? Vamos aprender alguns deles. Leia deu à luz Rúben, Simeão, Levi e Judá. Quando Raquel viu que não ia ter filhos, ficou muito triste. Por isso, entregou a Jacó sua serva Bila, e Bila teve 2 filhos, chamados De e Naftali. Leia entregou então sua serva Zilpa a Jacó, e Zilpa deu à luz Gade e Asser. Por fim, Leia teve mais 2 filhos, Issacar e Zebulão. Raquel, finalmente, também teve um filho. Deu-lhe o nome de José. Depois vamos saber muito mais sobre José, porque ele se tornou muito importante. Estes eram os 11 filhos que nasceram a Jacó enquanto morava com Labão, pai de Raquel. Jacó tinha também filhas, mas a Bíblia só dá o nome de uma. Chamava-se Diná. Chegou a hora de Jacó decidir deixar Labão e voltar a Canaã. Ele juntou sua grande família, seus grandes rebanhos de ovelhas e suas manadas de gado, e iniciou a viagem. Quando Jacó e sua família já estavam de volta em Canaã, Raquel teve outro filho. Isto aconteceu em viagem. Foi difícil para Raquel, e ela morreu ao ter o filho. Mas o menino estava bem. Jacó deu-lhe o nome de Benjamim. Queremos lembrar os nomes dos 12 filhos de Jacó, porque deles descendeu toda a nação de Israel. De fato, as 12 tribos de Israel levam os nomes de 10 filhos de Jacó e de 2 filhos de José. Isaque viveu ainda muito depois do nascimento desses meninos, e deve ter ficado feliz com tantos netos. Mas, vejamos o que aconteceu com sua neta Diná. Diná fica em apuros. Ela vai visitar algumas moças da terra de Canaã. Agrada-se disso seu pai Jacó? Para responder a isso, procure lembrar-se do que Abraão e Isaque pensavam das moças de Canaã. Queria Abraão que seu filho Isaque se casasse com uma cananeia? Não. Queriam Isaque e Rebeca que seu filho Jacó se casasse com uma moça cananeia? Não. Sabe por que não? Era porque esta gente de Cana adorava deuses falsos. Não eram pessoas boas para ter por marido ou esposa, e não eram gente boa para ter por amigos. Por isso, podemos ter a certeza de que Jacó não gostou de que sua filha fez amizade com essas moças cananeias. E Diná ficou mesmo em apuros. Um dia, quando Diná estava de visita, Siquém pegou Diná e forçou-a a se deitar com ele. Isto era errado, porque só os casados entre si podem deitar-se juntos. Esta maldade que Siquém fez a Diná causou muito mais dificuldade. Quando os irmãos de Diná souberam disso, ficaram muito zangados. 2 deles, Simeão e Levi, ficaram tão zangados, que tomaram espadas, entraram na cidade e apanharam os homens de surpresa. Eles e seus irmãos mataram Siquém e todos os outros homens. Jacó irou-se por causa do mal que seus filhos fizeram. Como começou tudo isso? Começou porque Dina ficou amiga de gente que não obedecia às leis de Deus. Nós não queremos ter tais amigos, não é verdade? Se você gostou, deixe seu like, nos siga para saber mais. E aguardem a próxima parte. Obrigado!